identidades, ela é uma mediação que a gente trabalhou bastante quando a gente falou de cidadanias, né? Por quê? Porque a gente foi aprendendo de alguma maneira que a cidadania ela foi para o campo cultural das identidades, né? Assim, o exercício da cidadania se misturou, fez uma miscigenação aí com as identidades culturais. Pode seguir, então. E aí a gente precisa compreender essa perspectiva, mas a gente já trabalhou bastante, então a gente, enfim, ganhou um bom tempo pensando com as cidadanias. O conceito de identidade, vocês estão vendo aqui no mapa, ele está assim, no lado esquerdo aqui junto com as cidadanias, né? O conceito de identidade pode ser expresso por diversas formas, em diversas áreas do conhecimento, e não tem como compreender o que pode ser definido como identidade sem considerar um contexto, né? Ele usa o termo situacionalidade empírica do tempo, espaço, onde, quando, como, quem se processa aquilo, né? Aquela identidade. Então, vejam, a gente tem aí temporalidade, espacialidade, a gente tem aí outros aspectos de práticas, né, para pensar a noção das identidades, né? A perspectiva plural das mediações, né? É sempre no plural, cidadanias, identidades, para dar conta dessa complexidade de atores e suas identidades. Pensar as identidades portanto, a sugestão dos autores é pensar a partir de processos de identificação, sempre abertos, históricos, dinâmicos e politicamente situados. Lembra do contextualismo radical que a gente estudou no primeiro texto? As identidades, elas se vinculam a esse contextualismo radical. Então, as identidades são construções e negações ao mesmo tempo que se dão em espaços sociais tensos e de lutas. Nunca é necessariamente uma coisa muito harmônico, né? Os grupos sociais podem construir distintas identidades com distintos signos adscritivos, como valores, costumes, línguas, vestimentas, comidas, simbologias, religiosidade, nacionalidade, entre outros tantos elementos de pertencimento, todos situacionalmente posicionados de acordo com os contextos de interação que esses sujeitos se inserem, né? Então, lembra do contextualismo radical, ele sempre ajuda a pensar, inclusive aqui nessa perspectiva das identidades. Pode seguir. Então, a gente vai pensar as identidades como poder e disputa, né? Por isso que esse é um assunto caro aos estudos culturais, porque os estudos culturais e os estudos decoloniais se interessam pelas narrativas em disputa. E a questão das identidades são questões de disputa, de legitimidade em reconhecimento e se fazer reconhecer, seja individual quanto coletivamente. Se definir e ser definido, tanto individual como em grupo, e sempre num processo político de interação e percepção de si mesmo e do outro. Eu me lembro de ter lido a dissertação da Letícia, que ela conta, assim, achei bonito, assim, me permita aí dar o exemplo, Letícia, que é o que me ocorre agora, de uma descoberta durante a escrita da dissertação de uma trajetória de mulher negra que perpassou e atravessou as suas vivências e que ela só foi descobrir isso lendo as coisas que ela foi lendo. Então, esse processo de percepção de si mesmo e do outro, identitariamente, ele é um processo que acontece dentro e fora, ele é um processo que acontece em interação, e por isso que pensar na mediação das identidades significa conhecer e reconhecer essa característica dessa mediação, né? As identificações são processos narrativos, né?
acerca de como os indivíduos se percebem no mundo e como percebem o mundo, os outros, os menos distantes e os quais eles disputam o mundo ou não, para disputar sua distinção, né? Seu poder e seu prestígio, né? Então tem muito a ver com a minha historicidade e o meu contexto situacional, né? Por isso que quando eu penso a mediação das identidades, eu penso essas coisas. Então a gente aprende a ser um ser social e a desenvolver as nossas habilidades que nos permitem pertencer a grupos diversos a partir do estabelecimento de processos de identificação de várias naturezas, né? E tudo isso, todos esses pertencimentos, alguns são dados no nascimento, outros nos grupos que eu vou escolhendo pertencer, outros têm a ver com a minha classe social, outros têm a ver com onde eu fui socializada, as escolas, os amigos, outros aqueles grupos que eu vou me filiando, outros que têm a ver com uma trajetória mais particular da minha vida, tem a ver com um acidente que eu venha a sofrer e me afinize com um grupo específico de pessoas que viveram a mesma situação. Então, é muito diverso esse universo de identificações que nós vamos desenvolvendo e constituindo as nossas identidades ao longo da vida. Pode seguir. E por isso que as identidades, enquanto mediação e enquanto conceito, envolvem uma dialética entre o indivíduo e a sociedade. Ela nunca é só individual, portanto, não dá para pensar numa perspectiva apenas psicológica, mas ela nunca é também só social. Ela é dialética, nesse movimento constante entre esses dois âmbitos, né? E aí, o Goffman, que é um sociólogo canadense, ele vai pensar na perspectiva do estigma como uma identidade negativa baseada em atributos, processos de interação que coloca os indivíduos em uma situação desvantajosa. Então, os estigmas eles podem ser raciais, étnicos, religiosos, físicos. Quer ver um estigma? Por exemplo, baianos são preguiçosos. Isso é um estigma desvantajoso para as pessoas da Bahia conseguirem trabalho, né? Então, é um estigma que atrapalha e que, portanto, enfim, é preciso, né? E aí ele vai dizer assim, exatamente, pessoas gordas não são saudáveis. É um outro estigma que é identitário, né? E que as pessoas que são estigmatizadas, no caso, os baianos ou as pessoas gordas, como a Bianca trouxe aqui, né? Elas têm que jogar o jogo identitário para poder conseguir manipular suas identidades, para que elas sobrevivam ao universo cultural, né? Sem essencialismos, sem determinações, sem papéis, assim, e que elas consigam sobreviver, porque senão nem pessoas gordas vão conseguir ter respeito social, nem baianos vão conseguir ter trabalho, e esse estigma é sempre um problema. Então, os estigmatizados, eles precisam assim, jogar o jogo da identidade para poder sobreviver na vida social. Pode seguir. Pode seguir. Isso. Aí, a gente vai fazer algumas perguntas para pensar a mediação das identidades, né? Quem são os empresários morais que estabelecem as regras do jogo nos lugares do que é normal e do que é desviado, por exemplo? Quem padronizou que pessoa gorda é uma pessoa que tem um corpo acima de tantos quilos? Quem fez essa padronização? Quem cria os rótulos? Por que os indivíduos se aderem a um grupo ou a outro? Desculpa. Então, nas produções e nas vivências identitárias,
tem muitos capitais envolvidos. Tem o capital econômico, político, simbólico, cultural, tudo isso está em circulação nesse jogo das identidades, né? E aí, quando você vai pensar a partir da mediação das identidades, perguntas do tipo assim, olha, o que é ser índio numa sociedade brasileira do século XXI? O que era ser índio numa sociedade brasileira do século XVI? O que é ser índio na Amazônia? O que é ser índio no Rio Grande do Sul? E tudo isso, o que expressa a categoria identitária índio? Vejam, são perguntas que envolvem essas mediações identitárias, né? Tudo isso para você pensar e observar tudo que envolve os contextos espaço-temporais específicos das identidades. Não é tão simples, né? Não é assim... não é a mesma coisa ser índio no Rio Grande do Sul e na Amazônia. Não é a mesma coisa. É preciso perguntar sobre essas diferenças. É preciso considerar que essas diferenças vão mediar produções de sentidos distintos, né? Quais são as identidades nacionais, as étnicas? Quando uma identidade nacional em um contexto se converte em uma identidade étnica em outro? Quando as representações sobre os grupos sociais se alternam e por que elas se alternam? São questões também bem interessantes de se pensar a partir dessa mediação das identidades, né? E aí é importante considerar que, como a gente vive um contexto de mutação tecnológica, as consequências são explosões e implosões das identidades, né? Isso acontece, vocês falaram sobre isso quando a gente tratou das cidadanias, né? Como se na internet as questões identitárias elas são mais presentes, né? Então a tecnologia remete hoje muito mais a novos modos de percepção e linguagem, as novas sensibilidades, escrituras e, portanto, as novas identidades, as possibilidades de fazer construção de identidades, elaboração identitárias diversas, né? Que a gente nunca pensava no passado, a gente nem considerava antes. Pode seguir. E aí no mapa, no primeiro mapa, na verdade considerado o segundo, né, mas assim, desenhado seria, a gente vai chamar de primeiro, que é o de 98, esse que está aqui grifado em vermelho, a gente vai ter a socialidade cotidiana, essa que está aqui nessa base esquerda inferior, né, a ideia de uma ação comunicativa, do lado, uma institucionalidade mediática envolvendo mais as instituições midiáticas, né? A tecnicidade aqui no topo e a ritualidade nessa outra base aqui, envolvendo nexos simbólicos da comunicação contemporânea com as memórias, ritmos e ritualidades mestiças, né? Pensando nessa lógica aí. E aí, então, a gente vai seguindo essa lógica, pensar que no mapa de 2000 e pode passar para o próximo. Então, nesse mapa a gente não tinha noção de identidades ainda, a gente tinha uma noção de socialidades. Talvez seria o mais próximo disso. Mas a partir de 2010, que é esse mapa que está grifado de vermelho agora, a gente já tem, ó, aqui no canto superior esquerdo, a mediação chamada identidade, pensando que ela conecta temporalidades e mobilidades, fluxos, né? Em alguns mapas são mobilidades e fluxos, né? Tempos e migrações. E embaixo a gente teria assim, cognitividades, ou seja, modos de aprender relacionando mobilidades e espaços, né? E aí a gente teria, então, essa noção de que as identidades, elas aparecem no mapa e elas começam a ser tratadas, né? Então, é isso tudo para mostrar que a identidade cultural, ela passa a ganhar uma ênfase
com o passar dos anos, tanto nessa cartografia quanto no universo cultural. E grande parte das identidades que a gente vê hoje, elas são muito forjadas por aparatos tecnológicos, com modelos, padrões de condutas que surgem de espaços muito diferentes de outros de décadas atrás, né? Então é bem interessante de pensar essa perspectiva. Por exemplo, enfim, se eu for pensar que eu sou um imigrante, vou morar na África, por exemplo, eu vou usar uma rede social para me comunicar com os meus amigos e famílias brasileiros e brasileiras. De alguma medida eu vou ficar assim, indo e vindo nos fluxos das migrações das minhas identidades, né? Assim, pensando numa identidade bem tradicional mesmo, de Estado-nação. Mas isso se refere a qualquer perspectiva identitária que a gente esteja adotando, né? Depende da pesquisa. Pode seguir. E aí no último mapa, que é esse de 2017, e alguns vão dizer que ele foi apresentado em 2018, né? A ideia de que as identidades elas passam a acontecer no plural, né? E que ela começou em 2009 e existe até hoje, né? E que ela tem a ver com uma certa homenagem ao Walter Benjamin, em que o modo de pensar um sensório contemporâneo produz novas identidades. É como se fosse. A gente vai falar sobre isso no nosso último encontro de maneira mais detalhada, mas as sensorialidades que nós vivemos hoje, elas são mais diversas e são mais, digamos assim, compartilhadas publicamente, e isso acaba produzindo novos modos de ser e estar no mundo, ou seja, novas possibilidades identitárias. Então, com esse novo mapa, que é o último que a gente está estudando aqui, a gente acaba mobilizando e articulando formas distintas de relacionar as mediações, e por isso que as identidades, elas estão muito ligadas ao tempo, às temporalidades e às sensorialidades, novas possibilidades de percepção e de sentir-se presente e pertencente ao mundo, né? Enfim, que a gente adota, que a gente vive. Pode seguir. E aí, a categoria identidade, então, ela pode ser pensada como modos de ser e definir o que se é no embate entre o consumo de representações mediáticas e a experiência para além dos meios de comunicação. Seria uma mediação que tem uma relação muito grande com a socialidade lá do passado, como eu falei, né, daquele segundo mapa, né, não primeiro, segundo mapa. E também a identidade, ela pode ser, para algumas autoras, como a Roncini, que é uma brasileira pesquisadora, ela vai ser pensada como constituída nas relações sociais e não uma outra mediação, mas um resultado de interações da vida cotidiana. Essa é a perspectiva da Roncini. E a Jax, né, ou a Nilda Yax, né, ela diz que o nome dela pode ser lido assim também. A identidade é tão importante hoje que ela acaba sendo fundamental na interação entre o sujeito individual e a sua realidade circunstancial social, né? Então ela acaba mediando processos de apropriação culturais. Elas falaram isso em tempos diferentes e antes desse último mapa ter sido construído, né? Então, em alguma medida, a ideia de que as identidades ganharam um supervalor para a teoria e para o próprio fenômeno cultural faz mais sentido, né? Que é a proposta da Nilda Jax aqui. Pode seguir. E aí eu quero dar um exemplo de pesquisa envolvendo, eu falei sobre isso com deixa eu ver aqui, deixa
Deixa eu olhar aqui para ver. A Júlia, isso, lembrei. Falei disso com a Júlia no encontro passado, desses exemplos que eu iria dar hoje envolvendo identidades, tá? Presta atenção aí, Júlia. Então, o primeiro exemplo seria uma tese que fala sobre a recepção da audiência envolvendo a identidade cultural gaúcha com mediação simbólica, né? Então, a ideia de que há uma relação muito grande entre uma identidade cultural e a recepção de uma novela, e que para autor estudar recepção não é mais do que estudar identidade, é a mesma coisa, é como se fossem sinônimos, né? Agora, essa aqui que eu falei para a Júlia, a ideia de que a Felipe, né, o autor, a autora, não lembro o gênero, mas vai pensar o jornalismo e a identidade cultural, como que a construção da identidade gaúcha acontece num jornal específico. Então, nessa pesquisa, se na anterior o foco era a recepção, essa pesquisa vai ter o foco na mensagem jornalística. E de que maneira essa mensagem ela pode, então, constituir ou fortalecer a construção de identidades. Por exemplo, a gaúcha, né? Especificamente. Então, é possível pensar esse tipo de teoria para olhar também para a mensagem, para o conteúdo, e não apenas para a recepção, embora a abordagem da recepção seja mais usual, né? E a Cifuentes, ela vai pensar que a telenovela e a identidade femininas de jovens de classes populares tem com objetivo uma relação muito grande da telenovela com as mediações familiares, a escola, que é uma instituição, a classe social, tudo isso constitui as identidades dessas mulheres jovens. Então, lembra que a nossa disciplina tem um caráter de interseccionalidades? Essas interseccionalidades contribuem para a formação de identidades. Essa pesquisa ela vai mostrar isso, né? Então, é um exemplo bem interessante de observar. Pode seguir. Então, pensar a noção de identidades plurais hoje seria pensar que é possível combinar, excluir, juntar várias perspectivas para construir para se forjar uma identidade, né? Então, as identidades elas se constroem em processos históricos, situados politicamente e em espaços de luta, né? Para o próprio autor da teoria das mediações, né, o Jesus Martim Barbeiro, ele se afirmava, se autodeclarava como um cartógrafo mestiço, né? A ideia de que a sua teoria tinha um tempo e mudanças tecnológicas que dão um tom para ela, para pensar as identidades mediadas pela comunicação. A identidade não é um atributo de você estar vinculado a um grupo, mas a expressão de que dá sentido e valor à vida do indivíduo, né? E há um tempo atrás, a gente pensar na identidade era pensar em raízes, né? Era pensar em costumes, em território, num tempo mais lento, né? Uma memória. Hoje, pensar em identidade também implica pensar em migrações, em fluxos, em redes, em fluidez, em instantaneidade. Então, o mundo mudou culturalmente, por isso as identidades também. E aí a gente termina, tentei correr aqui pra gente respeitar o tempo, com esse exercício, assim, que eu queria perguntar para vocês, assim, uma sketch, né, do Porta dos Fundos, pra gente pensar como que eu poderia acionar a mediação das identidades para interpretar isso que a gente vai ver aqui. Vamos assistir.
só aguarda um instantinho, a gente já chama aí, tá? É, Senhor José da Conceição Tavares Almeida. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu fazer essa documentação. Aqui, toda certinha pro senhor. Vim tirar a segunda via, tá? Seu José, acho que tem um erro aqui. Oi. Porque aqui no seu cadastro, o senhor colocou José da Conceição Tavares Almeida. Mas na sua certidão tá José Tavares de Almeida. Então, mas o nome. é isso que eu vou mudar aí. Tá, mas então o senhor quer consertar a certidão? Não, eu vou colocar da Conceição na identidade. Tá, não, peraí, não tô entendendo. Sobrenome do seu pai e da sua mãe. Não. É da Conceição? Isso não é sobrenome não, é o nome da minha esposa. Conceição. Eu vou explicar pro senhor melhor que... Conceição, vem cá, amor. Tem algum problema aí? É Conceição, minha esposa. Não, é porque, assim, você não pode colocar o nome dela no seu nome, entendeu? Por que não? Porque não é legal. Eu acho legal. Você não acha legal, Zé? Né? Acho legal. Legal a beça. Não é isso. Assim, não é legal porque não está na lei, entendeu? Não pode. Ah, não, é coisa de juízo, de coisa que muda. Cala a boca, Zé. Ô, seu Cláudio. Por que mulher pode ter nome de homem e homem não pode ter nome de mulher? Tá entendendo? Vem cá, vocês são casados? Claro que não. Vou casar com uma coisa que eu não sei se é minha. Então, deixa eu explicar pro senhor. A Ceissa, ela gosta das coisas... Sou o quê? Como Isso? posso falar? Das coisas muito certinhas, muito do jeito dela. Que é meu, é meu. Tá. Meu. Então, é isso. Quando vocês casarem, aí vocês vão poder trocar o sobrenome. Ah, quando casar já pode... Isso. Não, é isso. Esse moço tá falando... Quando casar, aí da Silva, vai ficar José da Silva, não é, Zé? É isso? José, não é? Por quê? José da Silva? É isso? Não é porra nenhuma, babaca. Não, amor, que isso? José da Silva, com um bando de da Silva naquela comunidade, vai ser José de todas. Não, meu amor. José de todas. Não vai fazer, não. Vai ser o quê? Vai ser isso aí. Vai ser o quê? José da Conceição, meu amor, que eu te combinou desde o Pessoal, seu José, dona Conceição, eu realmente gostaria de ajudar, mas não está no meu alcance, não é permitido. Isso é a lei, entendeu? Não está na lei, eu não posso fazer nada, gente. Lei da onde? Brasil. Cláudia. Não é Brasil, não. Aqui é outro país. Aqui é Duque de Caxias. Aqui a coisa resolvida é diferente, né não? Aqui é Duque de Caxias. Não é diferente? Diferente, que é diferentão. Deixa bem. Mais daqui da coisa. Meu pai, seu divino, há muito tempo atrás veio aqui tirar o registro da minha mãe, teve que dar 3 tiros no carro do moço. Da minha mãe tem o nome de Maria do Divino. Minha irmã Rosa. Deu uma tesourada na garganta da mulher do Detran, porque ela veio com esse papo de lei. O meu cunhado saiu com da Rosa e agora tá lá, Jair da Rosa. Quando ela já é mais um pouquinho, como eu falo. É mais o quê? Já é mais mais determinada. A família é toda determinada. Resolve fazer uma coisa, eles pegam pra fazer, faz mesmo. É isso aí. Aí o senhor quer o quê? Que eu pegue uma navalha, retalhe a tua cara? Não, que isso. Claro que eu posso abrir uma exceção. Ah, que bom. Porque, né, a gente tem que trabalhar com jogo de cintura, né? Sim. O brasileiro tem que improvisar o tempo Mas todo. as Vou coisas- colocar aqui o da Conceição. Uhum. Né? Conceição nem parece fica tipo um nome composto. José da Ah, Conceição. que bonito. Vou Todo botar. mundo tá feliz. Fica bacana, tudo certinho aqui. Muito bom. Muito bom. Tá? Então eu só vou precisar fazer uma foto. Então, vamos bater a foto então. Tá tudo certo. Vamos lá, Vamos seu bater. José. A senhora vai sair na foto também? Meu querido, Facebook, que a empresa de primeiro mundo pode, por que aqui nessa palhaçada não pode? Vou fazer. Eu tô falando. Pronto. E aí, gente? Que mediações são acionadas aí que para a gente compreender esse conteúdo, assim, o que vocês acham? Melhor dizendo, como eu poderia olhar para esse conteúdo a partir da mediação das identidades? Que identidades aparecem aí? O que vocês acham? Tenta chutar, não tem problema, pode falar, pode escrever. Eu achei o vídeo muito engraçado. Tava aqui rindo.
Mas sobre as identidades, eu fiquei pensando, né? Esse contraponto entre feminino e masculino, ela até questiona, né? Sobre quando é para trocar identidade, né? Que a mulher sempre coloca o nome do homem, então por que não colocaria o dela? E também fiquei pensando nessa questão regional, que ela fala que ela é de Duque de Caxias, né? Então, que lá na comunidade, na cidade dela, se resolve dessa forma. Eu fiquei Isso, pensando nessas duas coisas. isso, exatamente. A Júlia colocou aqui, tem uma identidade muito clara da mulher histérica, né? É, também, né? A ideia de histérica, mas também de enérgica. Vocês não acham que também ela Eu é acho que é enérgica? muito daquele lugar que eles sempre colocam as mulheres de elas são ciumentas, é tudo delas, quando elas se divorciam, tipo, fazem um divórcio, fica com elas, porque é tudo delas e tal. Particularmente eu odeio essa identidade, mas é sempre colocada como comédia. Nossa, olha como essa mulher é possessiva e tal, sabe? Sendo que na realidade do Brasil não é essa, né? Porque a gente tem mais mulheres morrendo por violência doméstica e possessividade do que o contrário. Sim, é uma questão. Mas também tem o que a Letícia acabou de dizer, né? Aí a gente tem uma identidade de gênero, portanto. Vocês estão falando de uma identidade de gênero. Por que que mulher, quando casa, tudo bem? É legal que ela seja. Até pouco tempo era obrigatório, né, gente? Não era nem só legal, era obrigatório você ter o nome do marido. Vice-versa, não pode? Então, assim, tem a questão da histeria, mas também tem a questão da possessão, né? Tudo isso envolve aí a identidade de gênero. Aí a Letícia tocou no assunto do espaço. Não, aqui no Brasil, aqui é Duque de Caxias, né? Que envolve isso, né? Não, Brasil e Duque de Caxias não são a mesma coisa, são outras leis, exatamente. E qual é a lei? Não é a lei brasileira. Lembra do vídeo do Roberto da Mata que eu mostrei para vocês falando que é, o Brasil, como a gente recebeu a família real, ela veio morar no Brasil, instaurou-se uma aristocracia no Brasil. Então, depois vem a Constituição Francesa, né? Essa ideia de que todos são iguais, mas isso a gente nunca engoliu, né? Assim, na opinião dele, antropólogo, a ideia de que todos somos iguais e perante a lei, a gente nunca engoliu isso culturalmente, né? Então, por isso que tem aquela máxima, né? Aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei, não é? Então, o que que significa aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei? A lei, ela é ruim. Ser igual é ruim para nós. E a gente tá falando só de Brasil, hein, gente? Não é louco pensar isso, assim, a partir da fala da Letícia, assim, tô só no começo aí, do que daria para pensar em termos de mediação de identidades a partir desse pequeno exercício aqui. Essa lei, a lei de quem tem poder que a Luana trouxe, é, a noção de que a lei é, quem tem poder é quem faz acontecer, né? Que no caso de quem é de uma comunidade, digamos assim, explorada, subalternizada, é a violência. Ele vai ter o que de recurso? Porque a lei estatal, ela é super imposta, né? Ela é muito de cima para baixo. Sobra o que para os sujeitos, né? Resistir com violência. É um pouco assim que acontece, né? Enfim, é super complexo esse processo, né? Eu não tô defendendo nem A ou B, eu tô percebendo, tentando mostrar para vocês e tentando compartilhar com vocês. Vocês não precisam concordar comigo, né? Sim, a Amanda trouxe aqui.
Eu ainda não falei da Guinevere. Peraí, eu vou falar, tá? Vamos comentar. A Amanda trouxe aqui. Interessante também o que ela falou do Facebook. A ideia de que o Facebook é de primeiro mundo. Ou seja, é muito melhor do que esse estadinho brasileiro. Olha que loucura, né? De pensar. Que rege o RG da gente, né? Ah, se no Facebook eu posso tirar foto com ele, não vou poder no Brasil, nesse estadinho aqui, que é terceiro mundo. Ou seja, tipo assim, não vale nada, né? O nosso espaço, Estado-nação, não vale nada. Não presta, né? Que é essa noção do privado e do público, né? Assim, zero noção de cidadania, né? Tá vendo como as coisas são orgânicas? Elas vão se misturando, as mediações e tal. Aí a Guinevere falou que da Silva é um nome de todos. Também é interessantíssimo pensar, né? Porque o nome nos identifica, né? Assim, tanto que pessoas que chamam da Silva têm autores, autoras, e pensando aí na questão da autoria, né? Que podem usar o nome do meio, né? Porque o da Silva não diz muita coisa. Enfim, se é da Silva, você é muito comum. Ai, ai. Lembrando aqui da Ana Rita falando, gente, olha, é uma proposta você usar o nome completo, né? Enfim, para se aproximar mais e tal, na aula passada. E lembrando que o da Silva não diz quase nada, né? Porque, enfim, é um nome que muita gente tem, que é o que a Guinevere falou. Que mais, gente, que vocês notam aí, ó, identidade de gênero, identidade espacial, né, cultural, que a gente vai chamar, territorial, de pertencimento, e a figura do servidor público, como é que é essa identidade aí? De repente ele ficou coagido, né? Quem quer falar disso? Aí ele já cria uma solução, né? Ah, não, brasileiro a gente tem que, né? A gente precisa improvisar, né? Ele tava todo dono de si. É aquela história, assim, tem lei, mas pra você, eu vou fazer um jeitinho meu aqui. Isso, vou abrir uma exceção também, porque eu também não quero, né? Tô sendo coagida aqui, eu vou ter que abrir uma exceção. Mas vejam. E a figura do, assim, namorido, né? Porque os dois não eram casados ainda. Como que é isso? Como que é essa identidade de gênero masculina? O que vocês veem? Cadê os homens da sala? Querem falar? Ou não? Como que o ator representou essa masculinidade aí? Que também é uma identidade de gênero, percebem? Alguém? Tem uma relação também de tipo, poder entre o relacionamento, bem abusivo, né? Dos dois, que a gente vê falando dentro dessas identidades de quem que comanda e de quem que obedece, sabe? Sim, exatamente. Isso. E no caso, quem comanda é ela, né? Que como você mesmo disse, Júlia, é meio fake, né? Mas enfim, a piada talvez esteja exatamente aí, né? Bom, gente, eu acho que, assim, como exercício, era só pra gente ver que um único conteúdo de 4 minutos e alguns segundos dá pra gente pensar milhares de propostas, assim, de observar as mediações identitárias, né?
Era mais pra gente pensar a partir dessa lógica aí.